Boa tarde, amigos. Gostaria de fazer uma reflexão com você sobre algo terrível que aconteceu em nosso país essa semana. Se não me engano, foi de ontem para hoje ou de quinta para ontem. Algo que deixa a gente assim, simplesmente estarrecido. E quando vejo coisas desse tipo, eu me pergunto, até onde pode chegar a maldade humana? Até onde pode chegar a maldade humana? E veja só, quando Jesus esteve aqui na Terra, nós sabemos que ele andou 3 anos e meio, com seus discípulos. Jesus veio aqui para poder revelar o Pai, revelar o caráter de Deus e viver entre nós para que pudesse provar a Satanás que é possível, sim, o ser humano ser fiel a Deus em tudo aquilo que Deus pede que sejamos fiéis. É possível o ser humano vencer as tentações assim como Jesus venceu. Porque nós sabemos que uma das acusações de Satanás é que é impossível o ser humano ser obediente a Deus da maneira, da forma que Deus pede e que Deus estabeleceu para que vivamos. Então, após a sua ressurreição, já quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, então Jesus deu algumas instruções para os discípulos, E entre muitas instruções que Jesus deu aos discípulos, Jesus os alertou quanto aos últimos dias que antecederiam a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Sabemos que Jesus, quando subiu ao céu, ele prometeu que retornaria a este mundo para buscar aqueles que decidiram ter uma vida em conformidade com a vontade de Deus, que decidiram ser fiéis a Deus, apesar das dificuldades e das circunstâncias. E entre elas, muitas coisas, Jesus ele descreveu algo que aconteceria nos últimos dias. E veja só, por que Jesus fez conhecer aos discípulos o que aconteceria nos últimos dias que antecederiam a sua segunda vinda? Exatamente para que pudesse servir como sinais, para que ninguém fosse pego desapercebido quando Jesus aparecesse nas nuvens dos céus. Então, por isso que Jesus descreveu vários eventos e disse aos discípulos, olha, isso será por sinal, para que vocês saibam que a minha vinda está próxima. E essa semana, fui surpreendido, na verdade ontem à noite, hoje é sábado, ontem à noite, quando estava já deitado, minha esposa me mostrou algo terrível. Uma criança, que sofreu uma violência absurda, uma criança de 3 anos, um menino, se não me engano o nome era Manuel, foi terrivelmente, teve a sua vida interrompida por o próprio pai, que havia separado da esposa, mãe dessa criança, havia 3 meses. E está aí em todas as mídias, jornais aí, a brutalidade que a vida desse menino foi interrompida. E eu confesso que é algo assim que me choca, como ser humano, como pai, principalmente como cristão, me choca e eu me obrigo a me perguntar, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a humanidade? A humanidade está cada vez pior, cada vez
sem amor, sem sentimento próprio, sem sentimento para com o seu semelhante, né? Mas veja só, quando eu vejo essas coisas e eu me faço esse tipo de pergunta, eu encontro a resposta em apenas um lugar, em apenas um local, que é capaz de me dar a resposta correta. E esse lugar é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. E nessa tarde eu gostaria que, se possível, você que está me assistindo, ou à noite, ou pela manhã, não sei que momento você irá assistir esse vídeo, mas eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, pegasse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. E veja o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, escreveu ao jovem Timóteo, que Paulo já estava ali chegando ao final do seu ministério, e Timóteo estava iniciando o seu ministério, né? E veja o que Paulo escreveu para Timóteo em relação aos últimos dias. 2 Timóteo 3, verso 1 e verso 2. E Paulo disse assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. O verso 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, você viu aqui a descrição que o apóstolo Paulo fez para Timóteo, como seriam os últimos dias. Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Em algumas outras versões diz tempos trabalhosos. E aí ele diz, pois os homens serão egoístas, avarentos, cruéis, sem amor, inimigos do bem. Entendeu? Inimigos do bem. Agora eu te pergunto, se olhando ao seu redor, você acha que estamos vivendo esse tempo? Você acha que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, dias trabalhosos, dias com dificuldades, dias problemáticos? Você vê isso? Será que as pessoas que vemos hoje são pessoas cruéis, pessoas que não têm amor, pessoas que são dadas mais aos prazeres mundanos, aos prazeres terrenos, do que aos prazeres espirituais? Será? Veja só, as palavras que Paulo escreveu naquela época, há mais ou menos 2000 anos atrás, elas têm se tornado verdade no tempo que nós estamos vivendo. Você vê que hoje existe muita contenda entre pais, filhos, filho contra mãe, irmãos, amigos, e a gente vê que hoje a violência ela está presente em muitos lares, em muitas famílias. A violência tem destruído muitas famílias, entendeu? Tem destruído a vida de muitas pessoas.
E sabe o que é mais assustador? A violência tem se tornado algo normal, algo comum em nossos dias. Até mesmo nós que somos cristãos, de certa forma já estamos acostumados com a violência. E eu te digo isso com certeza, sabe por quê? Quando você liga a sua televisão, que de repente passa um programa policial ou um jornal, alguma outra coisa que você está assistindo, e que ali mostra que um pai de família foi assassinado, que uma pessoa de idade foi atropelada, um jovem foi assassinado por conta de um telefone ou por qualquer outra bobagem, entendeu? Qual o sentimento que vem ao seu coração? Qual o sentimento que vem ao seu coração? O que a sua mente diz para você? Sabe o que muitas vezes a nossa mente diz e o que o nosso coração sente? Mais um caso. Porque todos os dias, a todo momento, nós vemos muitos casos de violência, milhares de jovens que perdem a vida, famílias que são destruídas, entendeu? Os vícios têm acabado com as famílias, têm acabado com a dignidade das pessoas, entendeu? Então nós vemos assim hoje no mundo uma grande explosão de ódio. As pessoas andam assim com os nervos à flor da pele. Muitas pessoas acabam se irando por coisa boba, por motivos que não seriam justificáveis. Tanta ira, tanto nervosismo, entendeu? Então veja só, o caso que aconteceu com essa criança em Manaus não foi apenas mais um crime, mais uma crueldade, mais uma barbaridade. Isso é uma demonstração dos sinais que Jesus deixou para que nós estejamos alertas, atentos, que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. E nós precisamos tomar uma decisão. Não tem como nós ficarmos estagnados, isentos. Nós precisamos nos posicionar e precisamos decidir vivermos uma vida em conformidade à vontade de Deus. Veja o que Jesus disse no livro de Mateus 24, verso 12. Mateus 24, verso 12. Se você puder, abra a sua Bíblia, por favor, comigo. Vamos ler juntos. Mateus 24, verso 12. E ali Jesus disse o seguinte, ali quando ele estava proferindo o sermão profético, né? Falando sobre a destruição ali de Jerusalém, do templo, e falando sobre os últimos dias da história da humanidade que antecederia a sua vinda. Veja o que Jesus disse. Mateus 24, verso 12. Entre muitas coisas, Jesus disse o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você prestou atenção? Você percebeu nessas palavras de Jesus? Jesus falando sobre a situação catastrófica do mundo, próximo à sua segunda vinda, e aí Jesus chega a dizer assim, olha, o pecado ele vai se alastrar de tal forma, a iniquidade ela vai tomar um volume tamanho, que o amor se esfriará do coração de quase todas as pessoas. Pensa aí. E aí agora a minha mente me levou lá para o Oriente Médio. Os conflitos constantes que tem ali. Quando você vê os noticiários, você vê ali quantas crianças acabaram ficando órfãs
Por quê? Porque morreu pai, morreu mãe, às vezes, muitos deles morreu até irmãos, e a criança ficou sozinha. Por quê? Por conta da falta de amor que está deixando de existir no coração da humanidade. Isso não é apenas mais um conflito, meus queridos. Isso não é apenas mais um caso, mais um noticiário. Isso é sinal da volta de Jesus. Às vezes nós pensamos que Jesus vai demorar muito tempo ainda, né? Muitos anos para voltar. Mas não é isso que os sinais proféticos têm nos falado. O que nós mais vemos hoje são pessoas sem empatia. O que é empatia? Você sabe? Empatia é você se colocar no lugar do teu próximo. É você sentir a dor que vai no coração do seu próximo. Entendeu? É você se condoer com as necessidades que o seu próximo está passando. Não é à toa que Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. O primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Ou seja, acima de qualquer coisa. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, como que você ama o seu próximo como você mesmo? Existem 2 pontos importantes. Primeiro, para que você possa amar o seu próximo, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E não é à toa que Jesus colocou primeiro o amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus é a fonte do amor. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Segundo ponto, para você poder amar o seu próximo como você mesmo, você precisa se amar primeiro. Se você não se amar, você não tem como amar uma outra pessoa. Entendeu? Porque a ordem é amarás o teu próximo como você ama você. Então, se você se ama verdadeiramente, você vai amar o seu próximo verdadeiramente. Agora, se você não se ama, como que você vai poder amar uma outra pessoa? Não tem como. Entendeu? Então, por isso que hoje o que nós vemos são famílias destruídas e corações vazios. Mas você sabe o verdadeiro motivo por que tudo isso tem acontecido? Porque a cada dia as pessoas têm se afastado de Deus. As pessoas têm se afastado da palavra de Deus, dos princípios estabelecidos por Deus. Entendeu? Para que pudéssemos viver de maneira à sua vontade. Então, tudo isso, à medida que nos afastamos de Deus, isso nos leva a ter falta de Deus. E é por conta disso que essas tragédias têm acontecido. Sabe por quê? Porque quando não nos colocamos sobre a direção e a guia e a proteção de Deus, nós ficamos expostos à guia e às maldades de Satanás. Se não permitimos que Deus guie a nossa mente, o nosso coração, com certeza nós ficaremos à mercê e ficaremos expostos para que sejamos guiados por Satanás. Então, todas essas tragédias que nós vemos acontecendo não são apenas tragédias, são sinais e alertas para que estejamos preparados quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Mas sabe, amigos, isso não é para trazer medo ao nosso coração. A mensagem dessa tarde não é para ficarmos com medo de sair de casa, não é para ficarmos com medo do nosso vizinho, ou de repente de fazer novas amizades. Não, não é para isso. A mensagem dessa tarde tem um objetivo principal e especial, que é preparar os nossos corações para a segunda vinda de Jesus. Porque veja só, a cada momento, a cada dia, a cada instante que a maldade do ser humano vai crescendo, a palavra de Deus vai se cumprindo.
Entendeu? A palavra de Deus vai se cumprindo. Porque tudo isso foi dito pelo próprio Jesus quando esteve aqui. Entendeu? Então isso mostra de que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não mente. Não mente. Ela é confiável. E devemos pautar nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Isso nos lembra também de que a volta de Jesus não é simplesmente uma história contada por antigos ou simplesmente um conto de fadas, como muitos acreditam. Entendeu? A volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus a este mundo, a esta terra, é uma promessa real, uma promessa concreta, uma promessa que nós devemos confiar, podemos confiar. Sabe por quê? Porque foi o mesmo Jesus que prometeu, que fez essa promessa. E todas as promessas que Jesus fez, nenhuma delas falharam. Entendeu? Diferente do ser humano, que muitas vezes nós prometemos coisas, né? Aos outros ou até a nós mesmos, e nós acabamos falhando. Nós acabamos não cumprindo. Mas por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Entendeu? Por isso que não dá para confiar na promessa do ser humano. Entendeu? Vê aí quantas promessas os políticos fazem. Entendeu? Quantas delas se cumprem? Podemos contar. De 1000 promessas que eles fazem, nós podemos contar 1, 2, no máximo 3 que eles acabam cumprindo, e ainda assim eles as cumprem por questão de interesse próprio. Não porque está pensando no bem da população. Entendeu? Mas Jesus é diferente. Jesus, quando ele faz promessas, Jesus cumpre porque Jesus ama o pecador. Jesus ama você e ama a mim. Então, por isso que Jesus cumpre as suas promessas. E também porque ele é Deus e Deus não pode mentir. Entendeu? Deus não pode enganar. O diabo é quem vive do engano. Entendeu? Vive enganando a humanidade. Mas Deus não. Por isso que a promessa da volta de Jesus é real, é verdadeira. E nós podemos confiar e podemos crer de que em meio à escuridão que nós vivemos neste mundo, ainda existe uma esperança. E qual que é a esperança? Se você morrer agora, teremos a esperança da manhã da ressurreição. Se você tiver o privilégio de estar vivo quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, você será transformado, terá um corpo incorruptível e você subirá para o céu vivo, sem passar pela morte. Então veja só, quando Jesus nos deu esses sinais, não foi para que nos assustasse, mas foi para que pudesse preparar o nosso coração, que quando víssemos todas essas coisas acontecendo, não ficássemos com medo, atemorizados, entendeu? Sem rumo, sem esperança. Mas, como ele mesmo disse, olha, quando ver todas essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Entendeu? Então, amigos, em meio a tantas tragédias que nós vemos, claro, nós ficamos tristes, porque somos seres humanos, né? Nós não devemos desejar o mal para o nosso próximo, né? E como o caso do Manuel, uma criança de 3 anos, com a vida toda pela frente, de maneira alguma, mas que essas tragédias possam servir para nós como um despertar, como uma maneira de nós acordarmos e entendermos o momento que nós estamos vivendo. E sabermos que pouco tempo nos resta e que já, logo em breve, Jesus vai aparecer
nas nuvens do céu. Hoje a minha pergunta não deve ser: que mundo é esse? Lembra que no começo da mensagem a pergunta foi: até onde pode ir a maldade humana? Então, em meio a tantas coisas que nós vemos acontecendo, a pergunta mais importante não é que mundo é esse, até onde vai esse mundo? Mas a pergunta principal tem que ser o seguinte: como está o meu coração diante destas coisas que estão acontecendo? Como está a minha vida diante de Deus? Em meio a tantas tragédias, em meio a tantas coisas ruins, em meio ao crescimento do pecado. Então, a minha preocupação principal deve ser: será que se Jesus viesse hoje, eu estaria preparado para receber as boas-vindas para o reino celestial, a qual Jesus dirá naquele dia: olha, vinde, servo bom e fiel, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido, eu sei que muitas vezes nós pensamos que esse mundo não tem mais jeito, né? Às vezes nós pensamos isso, mas tem sim. Há um ditado popular que diz o seguinte: enquanto há vida, há esperança, né? Enquanto há vida, há esperança. E eu sei que se você está me assistindo nesse momento, você não é um espírito, você é uma pessoa, você está viva, você está vivo. Então você ainda tem tempo para fazer uma revisão da sua vida e ver aquilo que você precisa abandonar, deixar, jogar fora, pedir perdão a Deus e se voltar para os braços do Criador. E assim você passar a viver pelo poder do Espírito Santo a vida que Deus idealizou para você. E assim você, cada dia, um passo de cada vez, você vai se preparando para quando Jesus aparecer nas nuvens do céu, você o recebeu com a alegria, aquele dia ser um dia de alegria, um dia de exultação para você. A confirmação da promessa e a realização da sua esperança. Entendeu? Que Deus possa abençoar a mim e a você durante essa semana que logo mais vai iniciar, que os anjos de Deus possam proteger você e toda a sua casa, a sua família, os seus amados, os seus amigos, aonde você for, que os anjos de Deus possam estar guardando os seus passos, para que você não venha tropeçar e para que o inimigo não venha fazer nenhum tipo de mal a você, mas que você possa aproveitar esses dias para que possa fazer um exame da sua vida e fazer um novo concerto com Deus, pois Jesus está de braços abertos, aguardando por você, aguardando a sua volta. E se você nunca saiu dos caminhos de Deus, amém por isso, mas que você possa aproveitar esse tempo para que possa firmar mais ainda os seus passos, os seus pés na verdade. Na verdade. E que assim, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, possamos estar juntos, unidos, quem sabe até de mãos dadas ali, nos alegrando na volta de Jesus, pois sabemos que seremos libertos de uma vez por todas desse mundo de pecado. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo seja o condutor da minha vida e da sua vida, não apenas hoje, mas durante todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, Pai que está nos céus, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de podermos conhecer o Evangelho, de permitir que o Teu Espírito Santo guie a nossa vida e de vermos diante de nossos olhos o cumprimento das profecias. Que esses acontecimentos não venham nos fazer desanimar na fé, mas que possa nos fortalecer a cada dia,
e que assim possamos continuar firmes nessa caminhada até encontrarmos contigo nas nuvens dos céus. Fica conosco durante a semana que inicia, nos abençoe em tudo que fizermos e que os nossos passos sejam firmados cada vez mais na verdade e perdoa os nossos pecados. Te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém.